Minha gente, boa noite. Está no ar mais uma Identidade Geral. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente, viu? Pois bem, a teologia é o estudo sobre Deus. Então, em suma, ela se ocupa examinando a natureza divina, os atributos divinos e toda a questão referente à divindade. Teologia é ciência, é crítica, é dinâmica e por isso sempre atualizada com base em referências. E como toda ciência, a teologia é racional também, mas se aprofunda no sentido da fé. Ao passo que deve ser desafiador estudar um Deus inimaginável, deve ser extraordinário conhecê-lo mais de perto. Viver uma experiência racional e espiritual também, até porque ele é sobrenatural. Até me pergunto como deve ser possível estudar Deus, compreendê-lo em sua plenitude, dominar o que diz respeito à sua grandiosidade. Mas essa é uma questão que a nossa convidada de hoje certamente vai conseguir responder. Eu estou falando dela, da teóloga Mayara Costa. Ela é a nossa convidada do dia e além de falar do que ela mais gosta, falar sobre o seu trabalho, ela vai nos contar sobre a pessoa por trás da consultora bíblica do programa Bom de Bíblia. Mas olha, gente, enquanto Mayara não chega, deixa eu te mostrar aqui esse conteúdo. É o Guia de Estudo da Bíblia Ensinos de Jesus, lindíssimo. Através desse estudo, gente, vocês vão conseguir entender o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, sobre a salvação, sobre a oração, sobre o perdão, que é um tema que eu gosto muito, inclusive. É um guia completo que tem como base, claro, a Bíblia e também conhecimentos teológicos aprofundados, viu? Então, para pedir o seu, é só você mandar uma mensagem para cá, para Novo Tempo, através do número 12 9244 0077 e dizendo o seguinte: gostaria de receber aqui o Guia de Ensinos de Jesus oferecidos pelo programa Identidade Geral. E aí é só aguardar a chegada do seu guia aí na sua casa de forma gratuita. Que beleza, hein? Agora, se você preferir ligar para cá, também é possível, tá bom? Basta ligar para o número 12 21 27 3121. A gente vai para um intervalo agora bem rapidinho. Você aproveita esse tempo para já mandar a sua mensagem, já se programar aí para pedir o seu guia e eu espero você para esse bate-papo com a Mayara Costa. Já estamos de volta, hoje eu estou animadíssima aqui. Será que vai rolar o que nesse programa? Dúvidas bíblicas? A gente vai ter aqui algum jogo tipo Bom de Bíblia, porque quem vai estar no programa Identidade Geral é a teóloga Mayara Costa, que é a consultora bíblica do programa Bom de Bíblia. Hoje o Identidade Geral, pegou a Mayara, mas a gente, na verdade, vai querer descobrir quem é a pessoa por trás da consultora bíblica. A gente vai invadir a vida da Mayara, porque esse que é o bom do Identidade Geral, né? E eu já quero aqui abrir a porta para ela, maravilhosa. Boa noite, Mai! Eu só me lembro lá no Bom de Bíblia que eu ficava, Mai, torcendo para tirar sua cartinha. Boa noite, Lulu. Boa noite, amiga. Como vai? Por favor, a casa é sua. Sinta-se à vontade, a gente vai querer saber aí todos os segredos da sua vida. A gente não quer hoje tirar a cartinha com seu nome, nem saber de verso bíblico. A gente quer saber a história por trás da consultora bíblica, da consultora também da Escola Bíblica da TV Novo Tempo, né? Porque você trabalhou muitos anos naquele departamento também. Já tô dando um spoiler aqui da carreira da Mayara, mas de antemão já quero te agradecer, viu, amiga, por você estar aqui com a gente hoje, por você disponibilizar o seu tempo, sair da sua agenda apertada aí para conversar um pouinho aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu tô assim muito emocionada, muito feliz de estar com você aqui, Lulu, porque eu tenho orgulho de você, você sabe disso. Ver você aí obrigada. Desse lado, para mim, é muito, muito, muito especial. E eu tô feliz, porque hoje é a Mayara que tá aqui, é a Mayara, né? Eu sei que tem a Mayara consultora do programa, né? do Bom de Bíblia, pregadora, mas existe um ser humano e hoje é esse ser humano que tá aqui. Sim. E Mai, eu queria começar perguntando o seguinte: quem é a Mayara sem a possibilidade de estudar a Bíblia? Não é. Não existe, então? Não existe. Porque eu tenho, desde que eu tomei a decisão, né, de aceitar a Cristo, de me filiar a uma denominação religiosa, ou seja, né, de pertencer a uma comunidade de fé,
desde que eu tomei essa decisão, a Bíblia passou a fazer parte da vida. Então, não existe mais essa separação, essa dicotomia entre o que é a Mayara sem a Bíblia e o que é a Mayara com a Bíblia. Não, não existe. Então, não existe. E quando foi que você se entendeu como teóloga, como pregadora, como alguém que não existiria justamente sem esse conhecimento da palavra de Deus? Olha, como pregadora foi uma loucura, porque foi uma semana depois do meu batismo. Meu Deus. E uma coisa que me chama atenção é que eu nunca gostei de falar em público. Nunca. Eu era muito Como tímida assim? para falar em público, sim. Na época de escola, quando tinha seminário para apresentar para a classe, eu ficava só com a parte teórica, porque eu não gostava de exposição. Olha só. Então, nunca. Você segurava a cartolina, então? Sim, podia fazer qualquer coisa, menos falar em público. E aí, uma semana depois que eu batizei, a pessoa que me preparou, né, que me acompanhou, enfim, que me deu estudos, me colocou para falar para uma igreja que na época tinha 100, 110 pessoas. Então, foi muito desafiador. Eu não corri do desafio, mas também não estava nada confortável com aquilo. E aí, foi dali para frente. E aí, a partir daquele momento também, isso foi em 2005, para frente, eu também comecei a estudar a Bíblia. Eu também não gostava de ler, não gostava de estudar, não gostava de nada disso. Então, todo esse amor hoje, essa devoção que eu tenho veio dessa época. Como é possível conhecer e estudar um Deus que a gente não consegue nem imaginar? Então, essa pergunta é muito importante que você está fazendo, porque eu fui descobrir depois de 10 anos estudando teologia, que é mais ou menos o tempo que eu comecei a estudar esse assunto, eu acabei descobrindo que, na verdade, eu não estou necessariamente estudando Deus, porque Deus não é um objeto de estudo. Mas através da palavra, através do aprofundamento do estudo da palavra dele, que é a Bíblia, eu passo a conhecê-lo cada vez melhor. Então a teologia me trouxe um conhecimento melhor a respeito de Deus e, consequentemente, a teologia vai trazendo também um conhecimento a respeito de nós mesmos, em relação a nós e Deus em relação a gente também. Que delícia a gente poder ter essa intimidade com Ele, né? Ele nos possibilitar que a gente conheça um pouquinho sobre Ele. E uma forma de conhecer um pouquinho sobre Deus é acompanhando o programa Bom de Bíblia, uma forma super lúdica, divertida. Como foi que você entrou para a equipe do Bom de Bíblia? Então, para a equipe do Bom de Bíblia, eu entrei oficialmente falando mesmo para fazer parte da equipe de produção há 1 ano e meio. Né? Mas eu já participava do Bom de Bíblia como convidada algumas temporadas antes, né? Pelo menos 1 ano antes. E foi um convite, assim, teve alguns imprevistos, né, com a forma como era feito antigamente, né, que se chamavam outros teólogos, né, para poder teologandos, para poder participar. E aí o André, junto com a Mari, junto com a Joyce, né, fizeram um convite para eu poder fazer uma substituição de alguém que não ia poder participar. Só que aí depois dessa substituição, aí eu fiquei. Ai, que legal. Olha, gente, eu me diverti muito quando eu participei do Bom de Bíblia e eu ficava esperando ali a ajuda da Mayara. Quando eu via assim, Mayara, eu, vem logo, Mai, me socorrer. Vem, mamãe. Foi muito divertido. Mas, como eu te falei, a gente também quer invadir aí um pouquinho os bastidores da sua vida. E você falou sobre sua primeira pregação aqui, mas como foi antes disso, né? Seu encontro pessoal com Deus. Você não nasceu num lar adventista, não. Mas como que foi que você se encontrou com Deus, com a Igreja Adventista? Então, a Igreja Adventista eu conheci através do Colégio Adventista, porque eu estudei na educação adventista de 94 até 2004, né, que é o período... Estudou bastante. Sim, de ensino fundamental e médio, que era chamado assim, né, enfim. E aí eu ainda fiquei mais uns 2 anos no colégio, porque eu fiz um outro curso de capacitação profissional lá, né, numa determinada área, que não é mais a minha área hoje, enfim, né. E ali eu fui conhecendo, então foi através das pessoas, foi através principalmente dos amigos. Todo ao longo da trajetória foram as amizades sempre foram assim uma excelente referência. Mas tem um momento bem emblemático aí que você estava num lugar especial, que você fez uma oração especial para Deus e Ele se revelou ali, foi um momento de muita intimidade. Conta pra gente. Foi. Começou a despertar em mim o interesse de conhecer mais a Bíblia. E aí, eu não tinha Bíblia em casa, porque embora minha família seja cristã, não tínhamos Bíblias em casa. E aí eu falei, puxa vida, eu queria tanto uma Bíblia e pedi também um livro, uma literatura que começou a despertar o meu interesse de tanto ouvir as pessoas falarem sobre ela.
E aí eu falei, puxa, eu queria tanto isso. E aí eu fiz uma oração para Deus. Eu estava já congregando em outro lugar, mas eu não estava mais me sentindo parte dali. E aí eu fiz uma oração para Deus. Falei, olha, Senhor, o Senhor precisa me mostrar onde é que o Senhor quer me colocar, onde é que o Senhor me quer. Onde é que o Senhor planejou para eu poder estar? Falei, eu queria te pedir isso. Eu queria te pedir outra coisa, já que eu estou pedindo. Eu queria tanto a Bíblia, né, e o livro. E foi isso. Aí passou o tempo, veio a formatura, né, a colação de grau. E aí a escola deu um presente para nós, né, enfim, quando eu cheguei em casa e eu fui abrir o presente, olha lá, tava lá o livro que eu queria e a Bíblia, a primeira Bíblia que eu tive tinha o meu nome na capa, né? Ai, que lindo! Então tinha meu nome. Então eu fiquei muito emocionada, eu falei, já sei onde eu vou encontrar a resposta para a primeira pergunta que eu fiz. E o povo de casa tá curioso para saber que livro é esse. Foi o Grande Conflito. O Grande Eu Conflito. sempre ouvia falar desse livro, ouvia porque eu tinha amigas que cantavam e eu ia assistir as programações delas. E esse era um dos livros que elas davam de presente para quem estava visitando. Mas como eu era muito tímida e não gostava de exposição, eu falava para elas, ó, não me exponha em público, porque se vocês me exporem, acabou, eu não venho mais. E elas já sabiam dessa minha característica, né, dessa minha timidez. Então elas nunca, sabe, nunca fizeram nenhum tipo de coisa que me constrangesse. Mas aí eu começava a olhar e aquilo foi me dando curiosidade. Eu falei, puxa vida, tem alguma coisa aí. E aí, foi Deus mesmo, porque eu nunca gostei de ler, estudar. Não, eu gostava da área de exatas, não era nem da área de humanas. E o Grande Conflito já não é uma literatura tão simples assim, é um livro de certa complexidade. Sim, na linguagem que eu peguei ele há mais de 10 anos, era uma linguagem muito mais antiga. Hoje ele já está numa linguagem nova, né? Tem até nova tradução na linguagem hoje, tem 2 linguagens mais atuais, mas na época não. E aí eu, fiquei assim, eu falei, nossa, ele respondeu a minha oração. Então, foi assim, acho que foi a primeira oração que eu me lembro que eu fiz e que Deus respondeu de forma tão, não tem como negar, tão literal. E não foi a única, né? Porque depois, mais pra frente, teve o outro momento que foi muito marcante. Eita, que momento foi esse? A gente vai ter que segurar esse momento para o próximo bloco, mas eu espero você. Tem outra curiosidade aqui que eu já vou dar um spoiler sobre a Mayara, que ela já trabalhou na área da saúde. Você tem noção disso? Eu achei aquilo, meu Deus, como assim? Mas a gente vai então continuar essa história no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e eu não estou aqui me aguentando de curiosidade para saber qual foi esse outro momento que você teve esse momento de intimidade com Deus. Conta aí, Mai. Eu conto. Eu estava na outra congregação que eu frequentava, eu tinha participação no Ministério Jovem, né, daquela congregação, e quando caía na minha escala, porque tinham escalas, né, onde a gente tinha que chegar mais cedo na igreja para poder ver se estava tudo em ordem, enfim, organizar algumas coisas. Nesse dia, eu cheguei mais cedo, pelo menos 1h30 antes de começar os serviços de culto. Eu fui para a parte de cima da igreja, estava vazia, eu estava sozinha, e aí eu debrucei no mezanino, comecei a olhar toda a estrutura e comecei a pensar nas coisas que eu estava lendo no livro e na Bíblia. E aí, em pensamento, eu comecei a conversar com Deus, perguntando para ele por que, né, parecia tudo tão diferente, né? Por que ali era daquele jeito e no livro eu estava lendo era de outro, enfim. Eu comecei a dialogar com Deus sobre isso. E eu não tenho muitas, assim, eu tenho algumas experiências que podem ser chamadas de sobrenatural, certo? Não são muitas, são algumas, mas essa foi a primeira e a mais marcante. Porque nesse dia, enquanto eu fazia as perguntas, aí eu silenciei. Sabe quando você silencia? E aí eu senti como se tivesse alguém chegando perto. Sabe quando você está de costas e você percebe que tem alguém se aproximando porque você sente o calor? E aí eu senti o calor muito forte. Aí eu olhei para trás e não tinha ninguém. Falei, mas o que está acontecendo? Nossa. Porque não tem ninguém. Eu estou sentindo a presença física de alguém, mas eu não estou vendo. E aí, quando eu olhei para frente, é como se ele tivesse me abraçado assim. E foi um abraço mesmo, porque eu senti. Apertou o meu ombro assim, porque eu senti a mão apertar e falou no meu ouvido. Eu queria dizer para você, filha, que hoje é o seu último dia aqui e eu espero você em casa. E aí saiu. E aí eu fiquei assim, nossa, né? Eu falei, era quem eu tô pensando que era. E
E aí naquele dia eu nem consegui prestar muita atenção direito nos serviços de culto que teve ali. Eu fiquei sentada praticamente no degrau da igreja, olhando para a rua, pensando em tudo que tinha acontecido naquele momento. E aí, quando eu fui embora naquela noite, eu já tinha tomado a minha decisão, né, de fazer a transição, né, de congregação, porque eu já tinha entendido qual era a resposta que Deus tinha para mim daquela primeira oração que eu tinha feito. Gente, se você até hoje não acredita que Deus é capaz de falar com voz audível aos seus ouvidos, o exemplo da Maiara está aqui para dizer que sim, é possível. Porque às vezes a gente tem a ideia de que Deus é um ser muito grandioso e muito distante. Ele é grandioso, sim. Ele é o Rei das nações, sim, o Senhor dos senhores. Mas Ele é Deus de perto. E Ele está disposto, está inclusive ansioso para que você abra a porta para Ele te abraçar, assim como Ele abraçou a Maiara literalmente. Sim. Ai, que fantástico, minha amiga, que lindo. É o que eu digo, o Deus da Bíblia, que a teologia traz esse conhecimento a respeito dele para nós, ele é sim transcendente, ele é sim distante, porque, claro, ele é o criador do universo, sim. Porém, ao mesmo tempo, ele é o que a teologia chama de imanente, é o Deus de perto, é o Deus que se faz ser humano para poder se comunicar melhor, para poder se relacionar melhor, e sim, ele fala de muitas formas, ele pode falar através da mente, que é o que ele faz comigo hoje, ele trabalha muito com as impressões mentais comigo. As impressões na mente são muito fortes, não tem como negar que é ele. Ele fala muito através do texto bíblico, que é a palavra dele, continua sendo a palavra dele, inspirada. Ele fala de muitas formas, de várias maneiras, a gente tem que estar disposto a ouvir. Ai, que delícia, é muito gostoso saber que esse Deus tão grandioso é o mesmo Deus de perto. E foi essa intimidade que te ajudou, inclusive, a superar um outro momento, que foi quando você descobriu que foi adotada, né, Mai? Foi. Conta pra gente essa situação. Foi, eu descobri que eu era filha do coração, né, filha adotiva, quando eu completei 18 anos de idade. E o interessante é que, assim, eu nunca estranhei e nunca pensei nessa possibilidade, porque se eu tivesse trazido uma foto aqui do meu pai, né, do meu pai adotivo, você veria a semelhança física que eu tenho com ele, né? Então eu nunca desconfiei, mas aí, quando eu completei 18 anos, a minha mãe resolveu me contar que eu tinha sido adotada por aquela família, ela explicou toda a história. E uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é: você não se revoltou, né? Você não... E eu falei: não me revoltei. Porque eu tinha me batizado e meses depois foi que a minha mãe veio me contar. Então eu fiz uma associação. Eu lembro que eu falei mais ou menos assim para ela quando ela contou. Falei: mãe, não tem problema, não fica preocupada, porque o que a senhora fez foi o que Deus acabou de fazer comigo agora no meu batismo. Amém. Então foi a associação que eu fiz. Entendi. Que coisa linda, Mai. Como Deus, ele cuida dos detalhes, né? A gente sempre, eu pelo menos fico impressionada de como Deus junta as pecinhas e cuida dos mínimos detalhes por nos amar tanto. Eu até fico sem palavras quando eu falo sobre essas coisas, porque é incrível ver o cuidado de Deus na vida das pessoas. Tem um texto, né, da escritora cristã Ellen White, que ela diz o seguinte, que nada nós temos que recear quanto ao futuro, a menos que a gente se esqueça da forma como Deus nos conduziu no passado. Então, Lolo, quando eu começo a reclamar muito da vida, eu faço isso, porque sim, eu sou um ser humano, né? Eu tenho momentos de instabilidade, de inconstância. Na fé, sim, tenho, porque eu sou um ser humano, certo? A gente passa por esses altos e baixos, e na Bíblia também tem personagens que passaram por altos e baixos. Então, não é pecado passar por altos e baixos, não é errado passar por altos e baixos, é natural. E esse texto, ele, inclusive no meu aniversário, né, que foi no mês de maio, eu postei esse texto lá no meu Instagram. Por quê? Porque se eu olhar para trás, como é que eu vou negar o cuidado e a direção de Deus até agora? Então não tem porquê, entendeu? Não tem porquê, não tem porquê recear. Porque ele tem conduzido desde o nascimento. Veja, a minha gestação na minha mãe biológica foi muito difícil, foi uma gestação de gêmeos. A minha irmã não sobreviveu por conta de vários problemas de saúde. Era para eu ter morrido também, foi por isso que a minha avó tomou a decisão de me entregar para outra família, porque se eu tivesse continuado lá eu não teria sobrevivido. Então quando eu olho para trás e vou olhando assim passo a passo, vou olhando cada momento que passou, não tem como negar que ele esteve cuidando de tudo e continua cuidando até aqui. Olha até onde ele me trouxe. É verdade. Eu, área da comunicação, eu que tinha tímida para falar em público e que era de outra área, que era da área da saúde.
E aí, como foi essa história da área da saúde? Eu quero saber, gente, quando eu estava olhando a biografia da Maiara, eu falei, técnica de enfermagem? É. Eu fiz o curso no Colégio Adventista depois que eu terminei, né, o curso técnico, e eu gostava bastante da área da saúde. Eu gostava muito, muito mesmo. Mas aí eu comecei a encontrar algumas dificuldades, né, por conta da minha decisão em relação à fidelidade ao sábado. Veja, o sábado não é um problema, tá? O sábado não é um problema, você que tá me ouvindo aí, tá? Quem coloca o sábado como problema é que tem problemas, tá? Então deixa eu deixar isso bem claro. Muito Eu bom. encontrei algumas... O sábado é uma bênção, É uma tá? bênção. Tá na palavra, entendeu? Eu comecei a encontrar algumas dificuldades quanto a isso, porque como eu estava muito nova na fé, a minha preocupação é, se eu abrir esse precedente, mesmo que seja para um bem maior, porque é o cuidado do próximo, é o cuidado do outro, né? Será que eu vou conseguir ter maturidade para poder lidar com os dias que eu não vou poder estar indo à igreja porque eu vou estar cuidando da pessoa no leito de dor dela? Então eu fiquei preocupada com isso. Então eu tomei uma decisão de não prosseguir na área da saúde por conta disso. Naquela época eu era muito nova, né? 18, 19 anos de idade. E aí virou cuidadora de almas. Pois é. Gente, que coisa linda. Inclusive, eu tenho aqui um testemunho, na verdade, 2 testemunhos, já vou até te revelar, de ovelhinhas suas. Brincadeira. Vamos acompanhar? É mesmo? Quem será que tá aí? Quem será que tá aqui? Oi, Maiara, tudo bem contigo? Quero te dizer que você é uma pessoa extremamente especial. Você me traz muitas sabedorias em relação à palavra de Deus. E ter você como minha amiga não tem preço, tá? Desde 2009 a gente vem desenvolvendo essa amizade. Deus tem colocado você na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos. Eu sou muito grata a Deus pela tua vida, tá bom? Te amo. Um beijo. Que coisa mais Clarezinha. linda. Te amo, viu? Te amo muito, você sabe disso, muito, muito. Você, sua família e tudo que te envolve. Pois é, e a gente tem mais um vídeo para você, bem especial também, olha só. Minha amiga Mai, que prazer, que privilégio, que honra estar aqui para falar de você e pra você. Tô muito feliz que você tá aí na Identidade Geral, porque assim muitas outras pessoas podem conhecer um pouquinho de você, serem abençoadas também pela tua história. E eu quero agradecer, são anos e anos, né, amiga, de trabalho, de amizade, de comida árabe, de conversas, de discussões teológicas. E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você e um prazer imenso ser sua amiga. Obrigada por me deixar fazer parte da sua vida. Que Deus continue abençoando muito sua vida, seu ministério, sua vida pessoal. E conta comigo sempre, você sabe, eu não preciso nem dizer isso. Beijos, te amo, Mai. Que lindo. Você conseguiu me emocionar. Li, Ai, beijo. Você merece todas as homenagens, porque quando eu ouço sua história, imaginar uma menina que poderia, nossa, eu até me arrepio, Mai, que poderia nem estar aqui com a gente hoje, poderia ter morrido ali. E Deus preservou a sua vida. Desde que eu escolhi fazer a teologia, o meu compromisso com Deus é cuidar dos filhos dele, porque é isso que um pastor faz. Eu sei que a minha denominação ainda não trabalha com pastorado feminino, enfim, isso é um outro assunto, mas a vocação ele já me deu, então eu tenho uma responsabilidade. Então, como teóloga, né, pastora, que muita gente me chama, né, carinhosamente, embora, né, não tenha ordenação para isso, enfim. Mas eu acredito que no dia do meu batismo, quando o pastor impôs as mãos sobre mim e fez aquela oração, eu recebi do céu uma ordenação do Senhor de cuidar de pessoas. Então, o meu compromisso é cuidar de você. Sim, Você sabe você disso. cuida muito bem É disso. cuidar da Cléria, é cuidar da Lígia, é cuidar da Mima, que já esteve aqui, é cuidar de quem Deus colocar no meu caminho para eu cuidar. E o meu maior compromisso hoje com o estudo teológico é tornar esse estudo teológico acessível para pessoas comuns que não se sentaram às cadeiras das universidades. Então, o meu maior objetivo é democratizar esse ensino e trazer para as pessoas esse conhecimento que eu recebi. Amém. Porque esse conhecimento que a teologia me trouxe não é só para clérigo, não é só para catedrático, não é só para quem se assentou para estudar. Não, é para qualquer pessoa que quiser ter. E se Deus me deu o privilégio de estudar, eu agora tenho que devolver para Ele oferecendo, servindo vocês. Ai, que coisa mais linda. Amiga, muito obrigada por você estar aqui hoje comigo. Mais uma vez, vou agradecer
eternamente por essa oportunidade, por essa troca tão especial. E você, olha, tem inclusive a oportunidade de rever esse programa lá no YouTube, no ntplay.com também, porque tá demais, a história de Maiara é incrível. E muito obrigada pela sua companhia, minha gente. Durmam com Deus, aquele cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.